Vamos lá, galera! Beleza? Começando aqui, novidades AWS com o tema Computing e Networking, certo? Para você que está começando agora a assistir essa série de vídeos e quer saber mais sobre as novidades da AWS, pode entrar lá em aws.amazon.com/about-aws. Complicado, né? Eu sei, mas não perde não. About-aws, que vai ter todas as novidades da AWS lá. A AWS lança mensalmente várias novidades, né, que vocês podem acompanhar por lá e também por aqui, não é mesmo? Então, para começar, vamos lá, colocando na tela uma super novidade aqui do Amazon CloudWatch. Né? Vocês lembram no vídeo passado? Se não lembra ou se não assistiu o vídeo passado, assiste lá o vídeo que eu falei sobre a novidade do CloudWatch, que era do Application Signals, porque essa novidade tem muita relação com aquilo lá. Né? O Amazon CloudWatch Agent agora ele é suportado no Red Hat OpenShift Service em AWS, né? Ou conhecidamente, carinhosamente chamado de ROSA. Né? Então, agora para esse serviço, a AWS ela oferece aí o CloudWatch Agent. O CloudWatch Agent ele ajuda a gente a ter mais funcionalidades ali no nosso monitoramento. Ou seja, a gente consegue observar mais métricas, né? Por default, o CloudWatch ele não pega algumas métricas, como por exemplo de memória, né, consumo de disco, etc. Então o CloudWatch Agent ele vem para ajudar a gente em algumas métricas, inclusive métricas ali, como por exemplo o Container Insights, né? Para a gente que né, principalmente para o OpenShift, que a gente consegue utilizar ali e orquestrar os nossos containers. Essa funcionalidade do Container Insights é muito interessante para a gente ficar de olho na performance, nas métricas de como está o comportamento ali do nosso workload, certo? E também traz o Application Signals, né? Porque o Application Signals, como vocês já viram ali no nosso vídeo anterior, né? Ele vai trazer para você métricas da aplicação, de algumas linguagens, né? No vídeo anterior a gente falou especificamente do lançamento, que foi uma novidade para o .NET, beleza? Mas existem outras linguagens que o Application Signals suporta, beleza, turma? Bom, dando sequência então aqui nas novidades, ó, a gente tem uma que é do Amazon EC2, que agora EC2 de memória alta, digamos assim, né? EC2 específicas para uso intenso de memória, com memória extremamente alta, como por exemplo instâncias com 24 terabytes de memória RAM, já estão disponíveis em Ohio. Pô, mas por que isso é uma novidade super interessante? Por quê? Se você tem uma necessidade de manter o seu ambiente com alta disponibilidade, no sentido de multi-região, né? A região de Ohio, ela é uma região super recomendada para que você tenha essa alta disponibilidade compartilhada, por exemplo, com Norte Virgínia. Né? São regiões dos Estados Unidos que são praticamente idênticas em questões de custo. Então, a previsibilidade do custo do seu workload, mantendo um multi-região nessas duas regiões, vai te dar muitos benefícios e previsibilidade ali dos seus custos para você poder fazer o seu planejamento, não é verdade? Do que se você tivesse em duas regiões com custos diferentes. Óbvio que dá para a gente calcular, né, quando tem custos diferentes, mas mantendo ali, né, em regiões super parecidas, eu acho que a previsibilidade fica muito mais fácil, né? E agora tem essa novidade aí desses tipos de instância também em Ohio. Esses tipos de instância, para quem está se perguntando, pô, mas será que existe alguma coisa que vai usar tudo isso de RAM? Sim, esse tipo de instância é homologado principalmente para o uso de SAP HANA, tá? Então é um caso de uso aí para você que queira utilizar instâncias com quantidade extremas, né, de memórias aí. O SAP HANA é um dos cases de uso e está homologado para esse tipo de instância, certo? Que mais? Passando para a próxima aqui, ainda falando, tá, de EC2, nós temos um tipo de EC2 que é o i7i, né? São instâncias otimizadas para performance de storage. E agora essas instâncias aqui, elas é um novo tipo de instância, né? Onde a gente consegue
ter o processador Intel, né, da terceira geração ali do AWS Nitro SSD também, né, que é para o armazenamento, né, do storage. Esse storage ele já vem embarcado nessas máquinas para que a gente consiga uma maior performance e gestão da gravação e leitura dos dados, tá? Para que a gente tenha um throughput, né, uma latência uma latência menor e um throughput muito mais alto do que o armazenamento convencional de EC2, beleza? Então agora a gente tem o i7i, tá, disponível desde 28 de abril, beleza, galera? Bom, partindo aqui, ó, para a próxima, ainda continuando no tema de instâncias, a gente tem um novo tipo de instância, que é o C8G, tá? A família C são instâncias que são otimizadas para processamento, né, para computação, né? Então agora a C8G também está disponível em algumas regiões, né? Já estava disponível, né, em várias regiões e agora adicionalmente está disponível em Sydney, Londres, Norte Califórnia e, pasmem, São Paulo. Olha só, São Paulo recebendo um novo tipo de instância, né, que vai ajudar você a ter ganhos, né, numa nova família. Por exemplo, a geração 8 é a mais recente, né? A gente costuma sempre recomendar a todos que utilizem os modelos mais novos, tá? Porque os modelos mais novos, além de mais performáticos, eles vão ser mais econômicos também. Pô, mas por que mais econômicos? Porque tem uma melhor gestão de energia, é um hardware mais novo, então a AWS também incentiva a todos utilizarem esses hardwares mais novos, né? Porque ela vai descontinuando os mais antigos, né? E além de tudo, né, a letrinha ali G significa que o processador dessa instância é o Graviton, que é um processador desenvolvido pela própria AWS, né? E a AWS garante que esse processador, além de mais performance, ele também é mais barato, né, em diversos aspectos, né, como por exemplo também consumo de energia. Então esse tipo de instância dessa família você vai pagar mais barato. Então para você que tem uma instância, né, otimizada para computação, que é da família C, e não é da geração 8 ou não é Graviton, né, recomendamos essa alteração. Só tem um ponto, né? O processador Graviton, ele é uma arquitetura ARM, né? Então, antes de você fazer a migração de um x86, por exemplo, para um processador da arquitetura ARM, é super interessante você olhar a compatibilidade da sua aplicação. Mas não esquenta não, se precisar de ajuda, a gente está aqui para apoiar vocês nessa decisão, tá bom? Que mais? Olha só, novamente, né? Mais uma instância, a gente está cheio de novidades de instâncias, perceberam, né? Essa novidade é da i4G, né? Também, como vocês já comentei na novidade anterior, né? A família G ali, o tipo G é do processador Graviton e agora esse tipo de instância está disponível também em São Paulo, tá bom? Então, mesmas recomendações, tá, galera? Para quem tem já esse tipo de instância de uma família um pouco mais antiga, quer mudar ou quer conhecer o processador Graviton porque é mais barato, quer buscar economia, tá aqui essa novidade agora, desde 11 de abril, a AWS suporta esse tipo de instância em São Paulo, certo? Partindo para a próxima, galera, agora acabou a instância, né? Vamos falar de outro serviço aqui da AWS, que é o Elastic Beanstalk, né? Agora o Beanstalk, ele trouxe uma melhoria para Security Group, né? Antigamente, né, antes ali de 30 de abril, é bem recente aqui essa novidade, o Elastic Beanstalk, quando a gente criava ele, né, o nosso ambiente, a nossa aplicação ali no Beanstalk, ele trazia para a gente automaticamente, né, ele amarrava ali naquela aplicação, naquele environment, um Security Group Default, né? Agora, com essa melhoria, a gente consegue, a gente pode manter o default, só que a gente consegue colocar um outro Security Group, um Security Group Custom, a gente consegue ter mais flexibilidade na escolha de um Security Group que a gente já possui, né, que já tem as regras que a gente gerencia, as regras necessárias, né? Por exemplo, é uma aplicação que precisa do HTTPS liberado para a internet. Eu já tenho um security group só para isso, um security group de origens confiáveis. Eu consigo colocar isso direto ali no meu Beanstalk, tá? Na prática, aonde que a gente vê isso, tá? Acessando aqui uma console de uma conta da AWS, por exemplo, eu já fiz umas pré-configurações aqui, galera.
sobre o Beanstalk, né? Quando a gente cria algo no Beanstalk ali de environment, de uma aplicação nova, a gente precisa passar por esses steps aqui que vocês estão vendo, 1, 2, 3, né? E no quarto step, aí sim, nesse quarto step, é onde vem a modificação que a gente consegue olhar aqui o Security Group, né? Então ele trouxe aqui para mim o default da minha VPC, né? O Security Group que vem criado ali junto com a VPC, e um Security Group que eu criei. Pô, vamos ver aqui na prática, se eu criar um outro Security Group, olha só, cadê? Vamos criar aqui um novo Security Group, ó. Create a Security Group. Vamos colocar um nomezinho dele aqui de novidades 2, beleza? Vamos colocar aqui um, sei lá, HTTPS. Vamos colocar aqui que é naquela VPC e aqui a gente escolhe o tipo de tráfego, beleza? Só de exemplo, beleza, galera? HTTPS, aqui de qualquer origem, beleza? Porque vai ser uma aplicação exposta para a internet lá. Eu crio o meu Security Group, volto lá no meu Beanstalk, atualizo aqui a telinha e ele aparece aqui o novidades-2, que foi o Security Group que eu acabei de criar. Então aqui eu consigo escolher 1, 2 ou quantos Security Group, né, eu precisar, já personalizado, com as regras, Security Group que eu já criei, que faz parte ali, de repente, de algum compliance, de algumas exigências, né, que você precisa cumprir ali para a regra de negócio da sua empresa. Então ali o Security Group você já consegue colocar de forma personalizada, certo? Opa, errei a aba, essa aqui. Certo, turma? Então, uma novidade muito bacana aí para você poder interagir com o seu Beanstalk. E isso é só para Beanstalk novo? Não, se você já tiver um Beanstalk criado, um environment de Beanstalk criado, você consegue também editar dessa forma agora. Se você precisar adicionar novos security groups ali no seu Beanstalk, você consegue, tá? Isso vale para o environment, para o load balancer do seu Beanstalk, para o seu banco de dados do Beanstalk, se você gerenciar o seu banco de dados direto pelo Beanstalk, para qualquer recurso ali que o Beanstalk for gerenciar para você. Beleza? Bom, partindo aqui para a próxima novidade, a gente tem uma novidade de CloudFront. Isso mesmo. O CloudFront ele trouxe uma novidade para a gente numa necessidade de você poder ter vários sites, várias. A gente já conseguia ter ali algo no gênero de um CloudFront para vários sites, digamos assim, né, desde que eles cumprissem ali os requisitos do custom domain que você colocava. Porém, agora a gente consegue ter aqui comportamentos diferentes, gerenciados, né, de forma como se fosse um SaaS, né? Na verdade é de um SaaS. Imagine que você tem uma plataforma web, beleza? Onde essa sua plataforma você tem diversos clientes, que esses clientes, cada um deles vai ter um portal personalizado, né? É, digamos, como se fosse o mesmo ambiente, só que diferente, né? Onde você vai ter uma plataforma ali, né? Um SaaS que você disponibiliza para os seus clientes e cada portal desse é um endereço diferente. Então, a gente consegue, com essa feature aqui do CloudFront, configurar uma distribuição do CloudFront com diversos tenants, né, para que ele tenha comportamentos diferentes, configurações diferentes para cada endereço de portal que você tiver. Porém, você não precisa ter uma distribuição diferente para cada. Você vai ter uma única distribuição que você vai gerenciar, centralizar essas configurações para poder prover ali todas as funcionalidades da CDN ali do CloudFront para esse portal dos seus clientes, tá? Na prática, aonde que a gente vê isso daqui, ó? A gente pode vir tanto na distribuição, ou aqui agora ele vai ficar essa telinha aqui, galera, ó, do lado esquerdo, ó, como SaaS, então ele tem um multi-tenant distributions, né? Ou distribution tenants aqui embaixo também. Se a gente colocar aqui para criar uma distribuição, ó, da forma como a gente sempre fez, a gente tem agora aqui esse quadradinho do lado, ó, onde a gente consegue escolher que vai ser um multi-tenant, né? E ele já dá aqui alguns exemplos para a gente das funcionalidades, do que ele traz de benefício aqui para a gente poder provisionar o CloudFront dessa forma aqui de multi-tenant. Beleza? O que mais, galera?
aqui, ó, a gente está falando agora de Client VPN, tá? O Client VPN, ele trouxe uma novidade para a gente de roteamento. Então, agora com o Client VPN, se você quiser controlar melhor as rotas que são propagadas na máquina dos seus usuários, aí, seus usuários que usam VPN client da AWS, tá? Você vai poder ter uma gestão e, digamos, uh, forçar, né, de certa forma, as rotas, tá? As rota default, etc., que são colocadas ali que são gerenciadas quando o seu usuário conectar na VPN, quais as rotas ficarão, como vai ficar a gestão dessas rotas ali no sistema operacional do seu usuário, beleza? Essa novidade também é bem recente, ó, 28 de abril, tá bom? O que mais, ó? Falando agora de Lambda Edge, né? Lambda Edge anunciou pra gente um controle melhor dos nossos logins. Para quem não conhece, o Lambda Edge é a lambda de borda, né? Ou a lambda, geralmente a gente utiliza ali como pensando num CloudFront, né? É como se fosse uma função lambda espalhada ali para melhor performance, né? Geralmente quando a gente também quer de repente, fazendo né, um exemplo aqui para vocês de caso de uso, quando a gente quer personalizar cabeçalhos que são entregues pelo CloudFront, a gente consegue fazer isso com o Lambda, e no CloudFront a gente amarra um Lambda Edge, porque ele vai estar presente também em todas as Edge Locations que o CloudFront também estaria, certo? Mas como que a gente vê os logs do acionamento, do processamento ali que esse Lambda tá fazendo, né? Agora a gente tem uma melhora, tá, no controle desses logs que vai trazer para a gente melhoria de filtros, análise de volumes, enfim, uma gestão de logs muito mais eficiente e detalhada para você com a nova estrutura de JSON para você poder fazer o parse, poder olhar melhor, enfim, fazer os filtros de log que você precisar ali para o seu Lambda Edge, tá bom? Passando para a próxima aqui, a AWS, ela também agora trouxe uma melhoria que é, na verdade, uma simplicidade para o seu billing de VPC peering, né? Geralmente, quem tem peering entre uma VPC e outra, principalmente entre uma VPC que está numa região e uma VPC que está em outra região, e aí você quer dar uma olhada em como está o custo, né? O custo de saída, né? O tráfego de saída entre uma VPC e outra, para justamente poder controlar melhor se o tráfego que está saindo de uma VPC para outra está correto. Não era tão trivial de se fazer isso, né? Agora com essa novidade, a AWS vai trazer para a gente específico ali no billing de qual é, por exemplo, né? Traz até aqui para a gente, ó, como vai ficar. Estou colocando em destaque aqui para vocês, ó, na tela, como vai ficar a identificação desse recurso ali no billing. Então ele vai trazer a região, o nome, né, do peering, né, e os bytes de entrada e de saída, tá bom? Você vai conseguir ver isso ali no Cost Explorer, beleza? Bom, partindo aqui para uma próxima, galera, a AWS aqui, ó, também anunciou agora a disponibilidade, né, do Amazon VPC Route Server, tá? Esse cara aqui, ele vai simplificar para a gente como as rotas, né, dinâmicas ali entre os appliances da nossa VPC, tá? Então a gente consegue interagir melhor, né? Na verdade, gerenciar melhor as rotas, né, que são propagadas dinamicamente, como utilizando ali o protocolo, né, BGP, que é a propagação de rotas dinâmicas. Tudo bem? Que mais aqui, galera? Essa aqui é uma baita novidade, baita mesmo, porque é uma novidade que agora o API Gateway também suporta o Dual Stack, né? IPv4 e IPv6. O que é isso? Significa que no mesmo endpoint, né, do meu API Gateway, agora eu consigo suportar Dual Stack. Eu vou ter tanto IPv4 quanto IPv6. Isso é fundamental para a gente poder conseguir fazer, de repente, uma transição, né, ou até mesmo disponibilizar de uma forma mais tranquila, né, para os nossos clientes ou para o seu negócio, para sua empresa,
os acessos tanto de IPv4 quanto de IPv6. Às vezes o tráfego vai, né, precisa ser IPv6 por algum motivo de compliance que a sua empresa tenha, né? Então o API Gateway você não vai precisar de um outro endpoint só de IPv6, enfim, no mesmo endpoint você vai conseguir suportar tanto IPv4 quanto IPv6. Já era algo que já existia ali, por exemplo, nos load balancers, né, na application load balancer da AWS, por exemplo, você já tinha ali o dual stack, e agora no API Gateway você também vai ter um dual stack endpoint, beleza? Por último, mais ou menos importante, galera, uma outra novidade de CloudFront, né? Essa novidade aqui, ela traz pra gente, na verdade, uma melhoria de algo que foi uma novidade ali em novembro de 2024, né? Onde o CloudFront Functions, ele colocou ali uma possibilidade da gente alterar o nosso Origin Server, né? Mudar ali para onde a requisição vai, né, para o meu Origin, que pode ser de repente um S3, né, mas de acordo com a requisição. Então ali a gente sabe que no CloudFront eu consigo direcionar de acordo para o path, né, direcionar para um Origin diferente de acordo com o path. Ali no CloudFront Functions eu consigo manter o mesmo path, mas uma condição diferente ali no meu CloudFront Functions para poder fazer essa separação, alterar o meu Origin Server, beleza? Isso já existia ali em novembro de 2024. A novidade aqui, galera, é que agora essa funcionalidade ela também é suportada ali nas origins, né, que são do tipo VPC Origin e também de Origin Groups, né, quando eu tenho aquele grupo de origins ali, agora também o CloudFront Functions também é suportado para a gente poder criar políticas de rotas dinâmicas ali para direcionar as minhas requisições. Certo, galera? Bom, essas foram as novidades aqui de Computing Network que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Tchau!